Então tem uma parte de construção de texto, de organização. E até assim, escreva um e-mail aí. Peraí, como é que eu começo? Às vezes como é que eu começo? Então, às vezes é melhor a gente, por alguns segundos, produzir o texto. Então, se nós temos esse hábito, às vezes, de ter uma pré-elaboração, fica mais fácil, ganhamos tempo lá na frente. Tá? Então, algumas técnicas, às vezes, podem ajudar. Essa é a ideia, trabalhar com algum... Né, eu vou mostrar para vocês alguns caminhos aqui e quero que vocês vão, aí no decorrer, vão participando, vão me contando como é que é a sua experiência. Eu já fiz isso, deu certo, não deu. Ou se surgir alguma dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para usar esse tempo para ser produtivo vocês. Tudo bem? Então, meu nome é Adriane. Opa, vamos passar rápido aqui, né? Meu nome eu sou formada em Linguística, tá? Meu mestrado é em Linguística. Então, eu gosto muito de trabalhar a linguagem e a linguagem aplicada mesmo no dia a dia. Para você ver que a forma ser a seu favor. Ela não pode ser neutra. Ela tem que trazer um efeito, tem que surgir um efeito. Né? Você falou em vendas, você falou no seu dia a dia, tanto profissional quanto o pessoal. Então, a comunicação é a nossa imagem e de usar o termo certo, né, no momento certo. E na parte escrita, por que ela prefere falar do que escrever? Porque quando nós vamos escrever, nem sempre do jeito que nós falamos, nós vamos escrever. É preciso entender essa diferença. Em algum momento isso aqui vai aparecer. É preciso entender, não escrevo. Né? E dependendo da situação, se nós falamos de um jeito ruim, nossa imagem vai ser ruim. Se nós falamos errado, pode ser que o outro não confie. Falar, não vou confiar. É a imagem. Né? O que nós falamos, o que nós escrevemos é a imagem. Vamos começar. Vou começar com a parte mais densa da história, que é produzir vocês. Então pensem, se vocês têm que produzir, seja um discurso, seja uma comunicação lá para o site, seja um texto, vocês têm que primeiro pensar o que eu vou escrever. Então, estamos aqui, vamos articular isso, vamos produzir. Então, a gente chama de associação livre de ideias. E primeiro é pensar, né, o que eu preciso escrever. Então, eu estou usando termos técnicos com vocês. Tá? Nós chamamos agora, eu vou organizar meu pensamento de o que eu tenho que escrever, o que eu preciso, o que eu quero. Nós chamamos de relações paradigmáticas. Bonito o negócio, né? Não vai cair na prova, fiquem tranquilos. Mas vejam, ainda bem, né? Mas por que eu trouxe isso? Para vocês entenderem tecnicamente. Tecnicamente, às vezes, ajuda. Quando nós organizamos uma comunicação, ela é baseada nos nossos parâmetros, não é? Não é no nosso conhecimento? Não é nos nossos paradigmas? Por isso, chamamos de relações paradigmáticas. Nesse momento, nós vamos pensar, e aquilo que nós estamos pensando, nós vamos passar para palavras. Vamos formalizar, seja oralmente ou seja por escrito. Então, está tudo na nossa cabeça, nós temos que organizar o pensamento para daí, que a gente chama codificar. Codificar é colocar numa língua. Que língua que vocês usam? Português? Pois eu também. Então tá. Então, quando vocês vão passar para o português. Até aí tá fácil, né? Vocês vão dizer, claro, eu faço isso em segundos. Você não precisa dizer. Mas olha o que acontece. Quando nós vamos, então, codificar essa mensagem, não se assustem de novo, propositadamente eu coloquei termos técnicos para vocês irem associando, né, essa parte da intelectualidade. Quando vocês vão tirar do seu pensamento abstrato e colocar em palavras, colocar nesse código, que nós demos um nome aqui de roteiro onomasiológico, surgem algumas questões que vocês sempre vão ter que levar em conta. Primeiro, vocês, emissores, que papel vocês estão desempenhando naquele momento? Aí ocorre a seleção do vocabulário. Porque se vocês forem pensar, me permita, desculpa esse nome, o Nilson. Vou pegar o Nilson como exemplo, só para vocês entenderem que ele falou, eu sou assessor
profissionalmente como assessor, você usa um tipo de vocabulário. Porque você está trabalhando com o vereador, você está fazendo a comunicação praticamente com ele, por ele. Quando você assume um papel de diácono, teu vocabulário é outro. Com vendas, teu vocabulário era outro. Então, nós precisamos entender qual é o papel que estamos desempenhando naquele momento. Ah, eu estou como representante da Câmara, eu estou como representante da Prefeitura, eu estou representando o vereador. Eu sou o vereador, eu represento o povo. Sim, eu vou falar para o povo. Que vocabulário você vai usar? A escolha é muito importante. E lembrem, linguagem oral e linguagem escrita são diferentes. Nós não podemos simplesmente transpor, né? Do jeito que falamos, não podemos transpor para o papel. Ainda nesse roteiro, aí nós temos que estabelecer. Claro que aqui eu estou falando devagar, e a gente está criando algo. No dia a dia isso pode ser mais rápido, mas é muito importante para trazer uma qualidade. Bom, o que dizer? O que de fato você quer dizer nessa sua comunicação? Seja uma comunicação de 5 linhas ou 5 páginas. Então, nós temos que saber quais são as ideias a serem passadas, para daí conseguir estabelecer concisão. O que é concisão? O que é concisão? Ai, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Ai, eu não vou expor. O que é concisão? O contexto inteiro, vamos pensar mais sobre ele. Está no caminho. Tem que focar no tema. Tem que focar no tema, algo que não foge do assunto. Estamos indo bem. O que é concisão? Se vocês olhassem para ela falando, vocês iam entender. Porque ela fala se expressando. Quase que é isso mesmo. Eu vou usar exatamente o que vocês falaram. Então, concisão é ter o foco, ter lá, conseguir o sentido, o contexto todo assim, ó. Conciso é não, posso usar um termo bem chulo? É não encher linguiça. Sacaram? Conciso é enxuto. Ele está ali com o contexto todo. Isso, preciso, objetivo. Então, por isso, vocês têm que ter bem em mente quais são as ideias a serem passadas, qual é a ideia, às vezes, para conseguir um texto conciso. Foi-se o tempo em que um blá, 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 nossa, fala bem. Não. Perfeito. Concisão é uma síntese, mas com muito cuidado. É síntese, não resumo. Não é falar pela metade. É de uma forma sintética, conseguir colocar tudo que é necessário. Então, se você pode expor a mesma ideia, em vez de 10, 5 palavras, esse é o caminho. Só que, por favor, cuidado, eu não estou falando simplificação, né? Eu não estou dizendo corte. É simplesmente não usar termos desnecessários. Não usar floreios. É ir ao ponto, direto ao ponto, tá? Então, concisão. Por isso, muito bem. Resumido, no essencial, sintetizado e em poucas palavras. Olha só, foi o que vocês falaram, né? Só eu peço muito cuidado que não é o resumido, não é no sentido de descartar um monte de coisa, né? Mas o resumido é, eu vou falar só a essência. Se você me ouviu, é aquilo que tem que ser ouvido. Se você leu, é aquilo que tem que ser lido. Obrigada pela contribuição. Então é isso mesmo que vocês falaram. E aí vindo, né? Não é precisão, não é ser preciso. Que quando nós temos essa concisão, quando nós temos uma precisão, não há margem de erro. Não há o veja bem. Não há o veja bem. É ou não é.
E aí, não surge naturalmente a objetividade? Coisa triste é alguém mandar um e-mail para um colega, por exemplo, e dali um pouco tá, oi, eu recebi teu e-mail, mas o que você quis dizer aqui? Ou o contrário, o colega te manda e você tem que procurar. Oi, fulano, o que você precisa, afinal? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em responder. Ontem eu precisei de uma informação técnica, e aí eu mandei uma mensagem para a pessoa responsável do setor à distância, lá da faculdade, e aí eu ainda eu coloquei na mensagem assim, objetivamente, com relação a tal situação, assim, 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 só me responda sim ou não. A pessoa me mandou uma mensagem por WhatsApp oral. Então, professora, veja, nós fizemos um processo assim. Eu só queria saber se pela análise do relatório que estava ali, o aluno havia feito tal tarefa. Era isso que eu precisava. Então, eles, tecnicamente, conseguiriam. Eu só queria isso. Ele fez ou não fez? E a conversa foi, veja bem, professora, nós fizemos um backup, e aí, nesse momento... Então, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de te dar uma resposta. Por isso, as coisas, às vezes, demoram para acontecer. Porque até um entendeu o que o outro quis dizer, mas não disse. Então, quanto mais aqui, quanto mais objetividade cada um aqui tiver, a coisa caminha melhor, né? Bom, ainda naquele roteiro, pensar para quem nós vamos mandar essa comunicação. Eu escutei aqui vocês dizendo que mandam, é isso, né? Vocês colocam lá na página, então é o quê? Para a sociedade. Às vezes é para os eleitores, às vezes é para os não eleitores, mas me pareceu que é algo bem público. Aliás, é uma das exigências, né, da administração pública, a publicização. Então, as informações serem publicizadas, tornadas públicas. E aí, pensem, quem é o receptor? Adequar o conteúdo. Ajustar esse conteúdo ao receptor. O que ele precisa saber. O que ele quer saber. Talvez ele nem saiba que precise, mas às vezes é uma informação que a gente fala de utilidade pública mesmo. Né? Você já informa. Às vezes são detalhes, meus caros vereadores, até do seu horário de permanência na Câmara. Se isso está tornado público, as pessoas vão saber em que horário podem lhes procurar. Agora, se isso não está público, eu vou lá na segunda-feira às 7 horas da manhã. Cadê o vereador tal? Não, o vereador tal não chegou. Eu volto terça-feira às 7 da noite. Cadê o vereador? Não, o vereador já saiu. Eu volto, entendem? Eu vou nos horários errados, é lógico que eu nunca vou achar, eu vou dizer, mas votei nele e ele nunca está aqui. Porque a informação não foi passada. É só dizer, ele está aqui, tais e tais dias e tal horário. Ah, pronto! É um problema que já não se terá. Então, por isso, atentem às comunicações e vejam para quem eu estou passando, qual é o conteúdo. Qual é a finalidade dessa comunicação? Sabe quando você falou em foco, né? Qual é o objetivo? Que finalidade eu tenho com a comunicação? Pensem assim, cada comunicação que nós fazemos tem um único tema. Cuidado com isso, tá? Tem um tema. Por consequência, tem um objetivo importante. Se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos produzir comunicações que falam e não dizem nada. Ou então eu precisava passar tal informação, mas eu coloquei tantas outras na mesma que aquilo se perdeu. Pensem em coisas pequenas do seu dia a dia. Não estou pensando numa comunicação para a comunidade. Pense em um e-mail que você mande para um colega. Cada e-mail vai ser sobre um assunto. Se você quiser emendar... aproveitando, eu precisava ver a questão daquele dia da sessão, que eu acho que a gravação não ficou bem boa. Quanta gente tem o hábito de ler o começo, já achar que sabe a continuação e não ler o resto?
e o que você escreveu na sequência. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, eu já fui vítima disso. Então, cuidado. Não coloquem muito, não é muita coisa, é um assunto. Esse assunto, às vezes, pode ter muito o que se falar. Mas não misturem assuntos, tá? Cuidado. Então, veja, qual é a finalidade que você tem com aquela comunicação. Quando vocês estabelecem essa finalidade, esse objetivo, agora vamos escolher as palavras certas, vamos escolher, quando é o caso, os argumentos certos, para que tudo é que a tua comunicação surta o efeito necessário. Para que você não esteja trabalhando em vão. Porque se você faz um texto, vou fazer um texto rapidinho aqui, ele vai ficar ruim, não vai surtir efeito, você perdeu tempo.